Não é você agora, não. Foi mal. Tava pegando ritmo aqui. Vai, 1, 2, 3, 4. É porque você entrou no contratempo, Marcelo. Escolha seu caminho, não demore não. Ponha Jesus Cristo no seu coração. Ouça o que eu falo, e escute bem. Está chegando a hora, Jesus Cristo vem, sim, Ele vem, Ele virá nos arrebatar para o mundo além. Ele virá nos arrebatar para o mundo além. Que eu falo fica lá no céu. Lá tudo é mais lindo, é doce como mel. Venha, meu amigo, não demore não. Jesus Cristo em plena união, Ele virá nos arrebatar. O quê? Para o mundo além. Para o mundo além. Vai diminuindo, tá ligado? Vai, 5, 4, 3, 2, 1. Feche os teus olhos, põe a mão no teu coração, fique à vontade sentado, ou em pé, ou de joelhos, como você se sentir melhor. Apenas feche os olhos e deixe o Senhor falar com você. Amado Deus, neste tempo eu quero lhe pedir, como profeta do Senhor, como ministro da tua palavra, que o Senhor venha através da tua palavra, através dos teus ensinamentos e através do teu Espírito, tocar a cada coração neste momento. Corações que encontram-se de repente vacilantes, feridos, machucados e precisando de respostas, precisando de fundamentos para suas vidas. Toque seus corações, que haja cura, que haja direcionamento, que haja, Senhor, o despertar, não só para uma vigilância,
mas sim para uma entrega, restauração e cura de suas vidas. No nome de Jesus, eu os abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus te abençoe. Tempos difíceis pedem duras medidas. Nós estamos no mês 21 e o tema desse ano é perene. A primeira sessão foi sobre equilíbrio e ela está disponível caso você não tenha assistido. Hoje é a segunda sessão e o tema é vigilância. Vigilância não consiste apenas em prestar atenção naquilo que te faz pecar, mas também com os estímulos que a sociedade imputa em você. Quando a gente interpreta que vigilância é simplesmente você se preocupar com aquilo que pode te fazer errar, nós ignoramos completamente o nosso poder de decisão sobre isso. Porque muitas das coisas que interferem em nossa vida como cristão, no desenvolvimento do nosso relacionamento com Deus, estão nos estímulos que a sociedade traz pra gente. O que demonstra se você é uma pessoa vigilante ou não é a forma como você responde a isso. De anos para cá, as famílias, os países vêm perdendo muita cultura. Vêm se perdendo toda uma construção que a Bíblia trazia para nossas vidas do que era a instituição familiar, de como se devia estruturar uma família. Tudo isso vem se perdendo. Quando a gente fala dessa cultura e a gente às vezes não entende qual a importância de agir assim, porque a Bíblia, muitas pessoas dizem que é um livro antigo e que está desatualizado. Muitas pessoas dizem que a Bíblia precisa ser revista e talvez reescrita, porque muitas coisas dos tempos antigos não servem para os tempos de hoje. Entretanto, se você acredita nisso, você não acredita em nada. Porque quem acha que a Bíblia precisa ser revista não acredita que a Bíblia foi inspirada por Deus. Porque Deus é um ser atemporal. Portanto, Ele sabe tudo que já aconteceu e tudo que vai acontecer. Quando a gente pensa nisso, a gente entende que as leis de Deus, os princípios bíblicos estabelecidos, não podem ser quebrados. Eles simplesmente têm que ser guardados. Não importa o que são. São princípios estabelecidos por Deus. Quando a gente entende isso, a gente percebe a diferença. Porque a Bíblia traz dois selos para a gente. O selo do Espírito Santo e o selo de Deus. Em 2 Coríntios 1:22, a Bíblia traz para a gente o selo do Espírito Santo. Esse selo é dado quando você aceita Jesus como seu único suficiente Salvador. Você é selado pelo Espírito Santo, você é marcado como alguém diferente dos demais. Isso é muito importante para a sua vida. Mas, na verdade, como nem tudo são flores, ainda há trabalho a se fazer. Não é porque você aceitou Jesus como seu único suficiente Salvador que acabou o trabalho, que você está salvo e que esse é o ponto final. Como lá em 2 Pedro, que tipo de pessoas podemos ser porque tudo vai se desfazer? Há uma hora em que tudo vai acabar. E lá em Apocalipse 7, versículo 2, o anjo diz: não destrua a terra, não abale as águas, antes que nós selemos os escolhidos de Deus. Quando o anjo fala desse segundo selo, que é o selo de Deus, ele está falando das pessoas que foram separadas lá no início pelo Espírito Santo. As pessoas já eram escolhidas, mas agora eles estão separando os escolhidos dos escolhidos. Porque existem cristãos que estão no meio de nós, mas eles não guardam as leis do Senhor. Esse segundo selo são só para aqueles que guardaram as leis do Senhor. Então, essa é a real importância de como você responde aos estímulos da sociedade. Se você não é consciente do seu pecado e você não, por conta disso, você não guarda as leis do Senhor, você não tem o selo de Deus. Se você não tem o selo de Deus, me diga, você é uma pessoa vigilante? Sensatez neste mundo tão aluado, alívio e esperança
aos exaustos. E a vida é só um detalhe pra você, e o universo é um ponto ao seu sonar. E ainda prometeu voltar, em glória voltar. Turbulento cantor, com seus filhos vou gritar. O ressurreto vingador que veio pra reinar. Um turbulento cantor, com seus filhos vou gritar. O ressurreto vingador que veio pra reinar. Jesus, essa minha sensatez neste mundo tão aluado. Alívio e esperança aos exaustos. É só um detalhe pra você, e o universo é um ponto ao seu sonar. E ainda prometeu voltar, em glória voltar. Do vingador que veio pra reinar. Um turbulento cantor, com seus filhos vou gritar. Um ressurreto vingador que veio pra reinar.
quem será? Senhor do Onipotente, só Deus o Filho pode ser, que reina eternamente. As chagas que ele recebeu, a morte que na cruz sofreu, o provam cabalmente. A morte deu, ganhando a vitória. A sepultura que rompeu, subindo excelsa glória, declaram seu real poder e ao mundo dão a conhecer que Cristo é o Rei da Glória. Lá no céu, Jesus, o Rei da Glória, ali reinando além do véu, com Deus em eterna glória, onde remida a multidão em um êxtase de adoração, dê a Jesus a glória. Na glória, sim, todo aquele que renascer tem o penhor da glória. Declara ser um pecador, confia só no Salvador, Jesus, o Rei da Glória. Todos nós precisamos vigiar para não cair em pecado. Um dia Jesus vai voltar e nós não queremos que Ele nos encontre vivendo na prática do pecado. Em Mateus 2 diz assim, não caiam em tentação, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Em 1 Pedro diz, o diabo anda ao nosso derredor, procurando a quem possa tragar. Em Apocalipse 16 diz, Ele, Jesus, vem como ladrão, e conserva suas vestes para que você não seja encontrado nu e passe vergonha. São inúmeros os alertas para que nós estejamos vigilantes para a volta de Jesus. No Antigo Testamento,
Caim também foi alertado. Deus disse para ele assim: o pecado está à sua porta e deseja conquistá-lo. Olha, nessa época Jesus nem tinha vindo ainda, mas esse alerta é válido para mim e para você, porque o pecado ele quer nos escravizar, ele quer nos controlar e ele quer se expressar no mundo através de nós. Ele é enganoso, ele é sedutor e ele é poderoso, então não se engane. Então como é que nós podemos vencer o pecado? Paulo diz em Romanos 6:16 que nós podemos obedecer o pecado e ser escravos dele, ou podemos obedecer a Deus e ser aceitos por ele. Então a resposta é simples: obediência. E as palavras ditas por Paulo se parecem com aquele alerta lá que foi feito a Caim. A diferença é que hoje nós temos o Espírito Santo para sinalizar quando as coisas estão fora do padrão de Deus. Porque através de um sacrifício doloroso de Jesus, ele nos garantiu um sistema de alarme contra o pecado. Então a pergunta é, se nós temos a garantia desse sistema de alarme, por que é que então que as pessoas estão presas nas garras do pecado, vivendo uma vida de promiscuidade, vivendo uma vida que nós sabemos que leva à derrota? Porque não vigiaram, porque não deram ouvidos à voz do Espírito Santo quando sinalizava que alguma coisa estava errada. Porque todo pecado, toda iniquidade, elas não começam assim de uma hora para outra. Elas têm um processo, um início, e elas têm um processo. E o diabo usa essas estratégias para cegar o nosso entendimento. E a maior estratégia do diabo tem sido distorcer mentiras em verdades e tem sido bloquear os nossos sentidos. Em 2 Coríntios 3:13-17 diz assim, não somos como Moisés, que cobria o rosto como um véu, para que os israelitas não vissem a glória, embora ela já estivesse se desvanecendo. Mas a mente do povo estava endurecida, e até hoje, toda vez que a antiga aliança é lida, o mesmo véu lhes cobre a mente, e esse véu só pode ser removido em Cristo. Até hoje, quando eles leem os escritos de Moisés, seu coração está coberto por esse véu. Contudo, sempre que alguém se volta para o Senhor, o véu é removido, pois o Senhor é o Espírito, e onde há Espírito do Senhor, ali há também liberdade. Aqui nós lemos sobre um véu que fazia uma separação entre as pessoas e Deus, um véu que impedia as pessoas de ver a total glória do Senhor. O diabo também usa um véu. Ele usa um véu de deturpação daquilo que é santo e que também nos separa de Deus. E olha como acontece esse processo. Acontece assim, a primeira vez que nós desobedecemos ao Senhor, nós temos o Espírito Santo, você lembra, que é um sistema de alarme que nos alerta que nós estamos desobedecendo, que nós estamos indo por um caminho que não é o caminho que o Senhor preparou para nós. E o Espírito Santo, ele nos alerta e nós ouvimos claramente a voz do Senhor, mas mesmo assim nós desobedecemos e ignoramos esse alerta. Então, um véu é colocado sobre os nossos sentidos. Nós sentimos um desconforto, nós vemos as coisas um pouco alteradas, sabe? Porém, nós prosseguimos. Nós sentimos que as coisas não são mais do jeito que eram, mas nós seguimos. E aí nós desobedecemos pela segunda vez. O Espírito Santo fala, nos alerta, mas agora nós não ouvimos essa voz tão mais audivelmente. E um desconforto ao pecar é um pouco menor do que antes. E um outro véu é colocado por cima do primeiro véu. E agora nossos sentidos estão realmente alterados. E aquilo que nós vimos só como uma pequena diferença, agora realmente está deturpado. E aí nós pecamos, vem a terceira vez. E mais um véu é colocado sobre os dois véus. E nossa capacidade de compreensão realmente enfraquece. E agora a voz do Espírito Santo parece só um sussurro. E aí vem mais uma vez. Nós pecamos e desobedecemos a palavra de Deus pela quarta vez. E mais um véu é colocado sobre os outros véus. E agora nós não vemos e não ouvimos e não temos a clareza de mais nada. Nossos sentidos ficam totalmente deturpados.
nós nos tornamos insensíveis, anestesiados para as verdades, nós nos tornamos cegos, mudos, surdos para qualquer coisa que venha da verdade do Senhor. E você pode pensar que para chegar a esse estágio de total cegueira e de insensibilidade com o Espírito Santo, o diabo precisou fazer grandes coisas, mas não. O diabo, ele só precisou usar as brechas que nós demos a ele quando ele estava ao nosso derredor. Por isso nós precisamos ser muito atentos e vigilantes. Precisamos ser muito alertas ao alarme que Jesus deixou para nós. Nós precisamos cuidar para que o inimigo não coloque véus sobre o nosso entendimento. Isso é no nosso dia a dia, no nosso ambiente de trabalho, com os nossos amigos, nos nossos relacionamentos, tanto com amigos quanto relacionamentos amorosos, no que nós ouvimos na nossa escola, no que nós ouvimos nas faculdades, onde nós estivermos, onde nós nos relacionarmos, e nós precisamos tomar cuidado com quem nos discipula, nós precisamos tomar cuidado com quem nós ouvimos, nós precisamos tomar cuidado para quem nós emprestamos os nossos ouvidos, nós precisamos orar, nós precisamos ler a Bíblia. A receita parece babada, mas isso é uma verdade. Precisamos orar, precisamos ler a Bíblia, precisamos ter relacionamento com Deus e precisamos congregar com os nossos irmãos. Em 2 Coríntios 3:18 diz assim, olha, contudo, sempre que alguém se volta para o Senhor, o véu é removido, pois o Senhor é o Espírito, e onde há Espírito do Senhor, ali também há liberdade. Portanto, todos nós, dos quais o véu foi removido, podemos ver e refletir a glória do Senhor. E o Senhor, que é o Espírito, nos transforma gradativamente à sua imagem gloriosa, deixando-nos cada vez mais parecidos com Ele. Você já percebeu que o Senhor detesta véus? Um dia, com um sacrifício doloroso e poderoso, Jesus rasgou um véu de alto a baixo e disse para nós, vocês agora são livres. Vocês são livres para ter relacionamento comigo. Vocês são livres para ter intimidade comigo. Vocês são livres para se relacionar comigo e para ser cada dia mais parecidos comigo. Que seguir, alguém importante o determinou. A vida é como a fumaça que se esvai, igualmente a rosa que murcha e cai. A vida pode parecer longa aqui, mas a morte é perfeita, não dá pra fugir. Mas a sepultura pra nós é ilusão. Esse alguém importante por ela passou. Ainda diz que um dia nela vamos nos erguer. Jesus virá e nos levará ao céu, onde estarão os sinais de uma dor, quando o Filho do Homem ao céu nos levar. E nossas lágrimas onde estarão, quando finalmente Cristo vier nos buscar. Na dor, hoje choram por quem desse mundo partiu para o mundo do além. Mas nós temos em Cristo a esperança de ver nosso irmão que partiu para sempre viver.
e numa reunião de prazer sem igual, veremos nossa vitória final. Onde estarão os sinais de uma dor, quando o Filho do Homem ao céu nos levar? E nossas lágrimas onde estarão, quando finalmente Cristo vier nos buscar? Quando o último inimigo morrer, ouviremos uma canção, e aqueles que adormecerão hão de se despertar para sempre, e não mais haverá lágrimas, todo medo se apagará, e jamais haverá tristeza, pois com Cristo enfim vamos reinar. Onde estarão os sinais de uma dor, quando o Filho do Homem ao céu nos levar? E nossas lágrimas onde estarão, quando finalmente Cristo vier nos buscar? Onde estarão os sinais de uma dor, quando o Filho do Homem ao céu nos levar? E nossas lágrimas onde estarão, quando finalmente Cristo vier nos buscar? Olha, meu nome é Maelson, sou pastor por consagração e profeta por missão. E quero compartilhar nesse dia com você uma palavra importante para as nossas vidas, tendo em vista o tempo que vivemos e cada dia mais se aproxima a vinda do Senhor. E baseado nos seus ensinamentos, baseado em tudo aquilo que Ele deixou para nós de escritas, de ensino através dos apóstolos, eu quero compartilhar com você para te deixar e me deixar mais atento para a chegada dele e que estejamos prontos. O tema que eu quero abordar com você hoje é vigilância. Vigilância no sentido de que devemos estar prontos para a chegada do Senhor. Eu quero ler um texto bíblico com você e para você, Mateus capítulo 25, verso 13. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. A palavra vigiai, ela tem uma tradução transliterária do hebraico na palavra mishmar, ou seja, guardião. Ela tem sua raiz em guardar, estar atento. Também traz aí um contexto literário no sentido de que vigilância é estar na sentinela, é ser aí um atalaia, como o atalaia permanecia nos altos dos montes, vigiando e atento a todo movimento para alertar o povo de Deus. Enfim, a própria palavra em si já nos chama a atenção a um estado de alerta. Que eu quero compartilhar com você nesse pequeno tempo que temos, e bem objetivo, eu quero falar sobre dois tipos de vigilância. Primeiro, a vigilância de comportamento, como eu me porto nos dias que se seguem, seja no trabalho, seja na escola, seja em festas, seja no culto, seja dentro de casa. É um tipo de vigilância que nos mantém íntegros no nosso caráter, que nos mantém firmes no nosso dia a dia e traz uma firmeza de conduta, expressa quem de fato nós somos quando ninguém está vendo. E não é apenas quando as pessoas estão próximas que devemos estar vigilantes ao nosso comportamento. O comportamento vigilante expressa o caráter do ser humano. Ponto. A outra parte dessa vigilância, que para mim é uma das mais importantes, eu quero falar sobre a vigilância espiritual. A vigilância espiritual
ela nos mantém alinhados com a palavra de Deus, no sentido de não nos deixar cair, não nos deixar falhar, sermos encontrados fiéis ao Senhor. Que o Senhor nos encontre, então, dignos de o receber na sua volta e estar preparado para a vinda de Cristo. Como isso? Deixa eu compartilhar mais alguns textos com você. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Mateus 26, 41. Isso nos chama a estarmos atentos ao nosso comportamento mediante as ofertas que o mundo tem, tendo em vista que já estamos nos preparando para a vinda do Senhor, para com Ele entrarmos no seu reino. Ser achado fiel. Ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros é que cada um deles, ou cada um de nós, seja encontrado fiel. 1 Coríntios 4, 2. Nós, eu e você, a despeito de qualquer cunho religioso, nós somos dispenseiros de algo. No meu caso, sou dispenseiro dos segredos e das boas novas de Deus. E você é dispenseiro de algo da sua vida, no seu trabalho. Você está sempre entregando algo para alguém. Então, mesmo que você não seja alguém religioso ou hoje um cristão, você precisa ser achado fiel. O meu pastor sempre diz, o homem mais caro do mundo é o homem fiel, é uma pessoa fiel, seja no casamento, no trabalho, em qualquer área de sua vida, em qualquer esfera de atuação da sociedade. Outra situação de fidelidade e de vigilância, estar preparado para a vinda de Cristo. Como assim, pastor? Como você me diz para estar preparado ou preparada para a vinda de Cristo? O Filho do Homem há de vir a hora em que não sabeis ou penseis. Mateus 24, 44. Eis que venho como ladrão, bem-aventurado é aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não andes nu e não se veja a sua vergonha. Apocalipse 16, 15. Isso nos remete lá para a criação, na Gênesis, quando o homem e a mulher estavam nus de vestimentas físicas e não tinham vergonha nenhum do outro e nem de Deus. Estavam nus de roupas, mas estavam vestidos de glória. Olha, vou falar uma coisa para você que me ouve e que me vê. Estar vestido fisicamente, externamente bonito, não representa, nem sempre representa aquilo que você é por dentro. E a Bíblia já nos alerta a isso. Então estejamos vigilantes com relação a quem somos por dentro, porque quando o Senhor chegar, Ele sonda os corações enquanto vivemos. E quando Ele chegar, essa seleção vai ser imediata, ela já está sendo feita. Precisamos ser encontrados, então, fiéis. Portanto, vigiai, estai firmes na fé, portai-vos varonilmente e fortalecei-vos. 1 Coríntios 16, 13. Para finalizar, eu quero deixar aqui uma palavra para você, além disso tudo, um pouco disso tudo que a gente compartilhou agora. A vigilância é um estado de alerta no sentido literário, mas dentro da palavra de Deus também é um estado de alerta, mas é um projeto de vida, é um estilo de vida. Estar vigilante é viver de forma íntegra, saudável, não somente de cunho religioso e espiritual, mas também de cunho social, étnico, familiar, profissional, moral acima de tudo e diante de Deus, estar vigilante, porque quando Ele vier, Ele vai te encontrar pronto, com a bagagem pronta. Então, a sua vida e a minha vida, literalmente, nós vivemos o tempo de vigilância, o tempo de prontidão, porque quando Ele vier, Ele não vai nos perguntar se estamos prontos, Ele vai vir buscar os que estão prontos. Deus te abençoe, que nesse tempo você pare para meditar um pouquinho, pare um pouquinho agora e medite. Como você tem vivido sua vida? Você tem vivido no estado de vigilância? Você tem estado atento ao seu comportamento? Eu vou usar um exemplo rápido para encerrarmos. Eu vim agora no trânsito e um rapaz dirigindo um outro veículo me deu uma fechada brusca, quase causou um acidente.
No mesmo momento, o meu pensamento foi de espraguejá-lo, foi de retorcar. Mas o Senhor me lembra, esteja vigilante, porque você não sabe o dia e nem a hora. Pois é, Jesus poderia ter voltado logo em seguida a essa ação. E se eu tivesse me deixado levar, me deixado influenciar pelo sistema daquele momento, eu poderia ter perdido a oportunidade. E você? Como está a sua vida? Faça uma análise. Pense, você tem vivido, andado, você tem passado os seus dias em vigilância ou como nos tempos de Noé, que casava-se, dava-se em casamento, festejava-se, mas não se preocupava-se com a moral, com o caráter, com a santidade. Pense nisso, olhe para a sua vida, participe deste tempo de vigilância, busque ao Senhor, analise o seu coração e se tiver algo que você precise mudar, que você precise transformar na sua vida, venha para o Senhor, converse com Ele e Ele vai fazer grandes mudanças na sua vida. De fato, Deus não reforma ninguém, Deus transforma. Seja vigilante, atento em tudo que você faz, Deus vai te abençoar muitíssimo. Shalom, fique com Deus. Um abraço. Abre-se os montes de Jerusalém, olhe e veja que Ele em glória vem. A terra treme com a volta do Rei dos Reis. Anjos e arcanjos em sua coral, dando honra e glória para o general, que veio trazer um governo de paz triunfal. Seus inimigos com medo começam a chorar.
Na 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 na, na 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 na, hey, goodbye. Na 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 na, na 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 na, hey, goodbye. Na 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 na, na 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 na, hey, goodbye. Na 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 na, na 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 na, hey, goodbye. Há uma palavra de Deus para você, uma palavra profética, uma palavra de salvação. Mateus capítulo 24, versículo 36, vai nos dizer o seguinte: quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho do Homem, mas somente o Pai. Como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. O que eu quero dizer para você é que é um tempo de salvação para a sua vida. A volta de Jesus nunca esteve tão clara como nos tempos que estamos vivendo. Jesus está voltando para buscar aqueles que creem nele. E há uma oportunidade para você, uma oportunidade única. Aceite Jesus como o único, suficiente Salvador da sua vida, para que você possa ir morar no céu. A salvação já foi conquistada por Jesus na cruz do Calvário, para mim e para você. Lá em Lucas, capítulo 12, a partir do versículo 20, vai dizer o seguinte: louco, se hoje pedir a sua alma, o que tens para oferecer? E se hoje for seu último dia, o que você tem para apresentar para Deus? Você está preparado para o grande dia? Você tem certeza da sua salvação? Se você tem alguma dúvida, saia dessa dúvida. Aceite Jesus como o único, suficiente e Salvador da sua vida, e venha morar no céu. Amém.